Bom, o PCC é o assunto da moda, né? Mas tem um outro ponto que liga o PCC ao Flávio Bolsonaro que surgiu nesses últimos dias e que também deve ser atenção, deve receber a atenção de todo mundo, né? Há poucos dias atrás, antes dessa confusão toda, houve a delação ou a denúncia do tal do MC Misa, que eu confesso que eu não conheço o cara, mas ele teria dito que num grupo de funqueiros a Deolane teria falado sobre um plano para matar o Flávio Bolsonaro, tá? E agora estão circulando por aí mensagens atribuídas que seriam as mensagens que ele divulgou. Eu confesso que eu tentei achar as contas dele nas redes sociais e não encontrei, parece que foram bloqueadas as contas dele. É verdade as mensagens? Não tenho como verificar, mas eu vou mostrar para vocês que parece estranho, assim, né? Vamos entender o que tem aqui, porque realmente é uma coisa bastante crítica, tá? E pode ter ligação, inclusive, com o motivo pela qual a Deolane foi presa agora, né? Você sabe, a Deolane foi presa por lavagem de dinheiro e coisa e tal, inclusive, aqui ó, Marcola e Deolane, entenda o elo entre eles, segundo a polícia, as defesas negam, é lógico que as defesas vão negar, mas parece que existem evidências muito próximas aí de proximidade entre a Deolane e o Marcola, e ela seria a pessoa que está aqui nas mensagens, estaria ameaçando o Flávio Bolsonaro. Tá? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Juninho Portugal, Eliseu Drummond da Telerge e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa defesa desenfreada do PCC e do Comando Vermelho por parte do Lula, por parte da esquerda, até por parte da isentosfera e por parte da imprensa, né? Fica estranho esse negócio, né? Não parece uma coisa estranha isso, né? Como eu falei para vocês, ou eles estão muito mal assessorados, não estão percebendo o mal que estão fazendo a si próprios em termos de relações públicas, ou então tem alguma coisa mais profunda nisso daí, né? E aí, olha só esse caso aqui, né? Alguns dias atrás a gente falou sobre isso, né? Que o MC Misa teria feito uma declaração de que sabia que a Deolane tinha um plano de matar o Flávio Bolsonaro, não sei o que lá. E eu já tinha falado para vocês que havia nessa prisão da Deolane a delegada falando que ela pode ter ligação aqui, ó, a morte do delegado Rui Ferraz em Praia Grande, que aconteceu no ano passado, né, uma morte terrível, e que também com um plano de matar o Sérgio Moro. E se essas duas coisas forem verdade, e esses prints aqui também, também o Flávio fazia parte desse plano. Olha só o que tem a mensagem aqui, que supostamente é da Deolane, tá, gente? Isso aqui está circulando na internet. Sabe como é que é? Internet não quer dizer que seja verdadeiro. Eu não consegui confirmar nem que tenha sido o MC Misa o originador dessa mensagem, mas está aqui, ó. Vamos lá, acompanha tudo que eu vou apagar logo em seguida. Acompanha do início ao fim. O coroa da Civil, vão pegar ele, isso já é fato. Chegou o que vai ser os que fecha com o gordão do Pouca Farinha. Eu não sei quem são essas pessoas, né? Você sabe quem é que está mandando nisso tudo. Outra situação, o de Curitiba não muda nada para nós no momento, mas teve o pedido para mapear e mandar ele. Como não estou por dentro agora, precisamos ver até o fim. Os pontos são, o coroa da Civil, o delegado, ela está se referindo aqui ao Rui Ferraz, que era delegado da Polícia Civil de São Paulo, que foi quem prendeu o Marcola e prendeu um monte de gente enquanto era delegado-chefe da Polícia Civil de São Paulo. Depois ele se aposentou e passou a trabalhar como secretário de segurança de Praia Grande e foi assassinado, né, como secretário de segurança de Praia Grande, né? O de Curitiba, o juizinho de merda, que você já sabe quem é. E terceiro, era para ter sido a situação da primeira vez, mas não foi. E tá aqui, ó. O coroa da Civil tá pedindo dinheiro de novo e tá todo dia na mesma situação, ameaçando e pedindo dinheiro. Toda hora ele fala que vão mandar ele e ele deixou o carro na oficina para conserto essa semana. Assim que ele subir, pronto, assunto resolvido, porque assim ele não chega em mim. Bom, o cara foi morto de fato, né? Esse é o caso, ele foi pegar o carro no concerto, não sei, né? Aqui ela está dizendo, isso aqui parece ter sido como se fosse mandado antes da morte do Rui Ferraz, né? O Rui Ferraz, ele foi morto, aqui ó, ex-delegado Rui Ferraz Fontes foi morto com 12 tiros de fuzil, dizem peritos. Isso aqui foi no dia 15 de setembro do ano passado, né? Então faz aí uns 6 a 8 meses mais ou menos, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, integrantes do primeiro comando da capital estão envolvidos diretamente na execução do ex-delegado e a polícia prendeu 4 suspeitos, eu não sei o que lá, está procurando outros aqui, enfim.
a impressão que dá é que essa mensagem aqui da Deolane teria sido escrita, então, na época desse caso aqui, né? E segundo ponto, precisa ter certeza e a ciência de tudo para cima do juizinho de merda de Curitiba. Para pegar. E juizinho de merda de Curitiba é o Sérgio Moro? Não sei. Repara que aqui a delegada está falando exatamente aqui, ó, que um dos inquéritos é de 2019, não sei o que lá, em se a memória falha esse nome da investigação, já apareceu ameaças ao Sérgio Moro e ao delegado Rui Ferraz, ou seja, pode ser que a polícia esteja trabalhando exatamente com essas mensagens aqui da Deolane, né? Só que aí tem uma outra mensagem que eles colocam aqui, ó. Depois, e o Flávio, o filho do Coisinha, metido a candidato, depois, para pegar ele, mais pega, porque tem que mapear primeiro, e depois pegar ele, vou falar onde ele vai estar. Está escrito num português muito ruim aqui, é verdade, mas a verdade é que, eu não sei não, tá? A Deolane, ela escreve mal mesmo, né? Embora ela seja advogada, né? Advogado, o pessoal tem essa fama de que advogado escreve bem pra caramba, bicho. Eu trabalho com advogado, eu trabalhei muito tempo com advogado, tem advogado que escreve mal pra caramba, né? Enfim, e hoje em dia tem corretor ortográfico, vocês sabem, né? Também que você pode escrever de qualquer jeito e depois eles arrumam, né? Então, não dá para saber se isso aqui é verdadeiro, tá? Não tem ainda nenhuma evidência de que isso aqui seja verdadeiro, nem que seja ligado a Deolane, mas assim, os fatos se encadeiam. Uma coisa que eu acho estranha nessa mensagem aqui, né? Porque fala em Flávio, o filho do Coisinha, metido a candidato. Se está falando o Flávio Bolsonaro, qual que é o problema dessa história? O Flávio Bolsonaro se tornou candidato à presidência da República em novembro do ano passado. Aqui, ó, na verdade em dezembro, dia 5 de dezembro foi o dia que o Bolsonaro bateu o martelo e escolheu o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Então, se isso daqui era antes da morte do Rui Ferraz e portanto, setembro do ano passado, como é que eles sabiam que o Flávio era o candidato em dezembro daquele ano, né? Então tá meio estranha essa história aqui, tá? Não sei se ela estava se referindo a outro Flávio, ou se isso aqui foi acrescentado muito depois, não sei o quê. Enfim, não tá uma coisa muito certa essa mensagem, não faz muito sentido isso daqui, tá? Mas de qualquer forma, evidentemente é algo que deve ser investigado, porque como a gente pode ver, tem coisas que batem entre isso daqui e o que está dizendo a delegada aqui, que afirma exatamente que a Deolane teria ligação com a morte do Rui Ferraz, e com o planejamento da morte do Sérgio Moro. Ela seria responsável por levantar informações sobre esse pessoal, como ela é supostamente uma pessoa que não era na época acusada de nada ainda, ela podia correr atrás de informações e coisa e tal, né? Se algum faccionado mais ligado ao PCC começasse a procurar informações do Sérgio Moro, rapidamente o pessoal da polícia ia saber que isso estava acontecendo, né? Então a situação é complicada mesmo, tá? Existe esse risco. O Flávio Bolsonaro, ainda mais agora com a declaração do Comando Vermelho e do PCC como organizações criminosas, há uma perspectiva muito perigosa aí do Flávio Bolsonaro sofrer atentado desse pessoal. Você sabe que a esquerda adora pregar, não, que a direita que é o ódio, não sei o que lá, mas quem mata as pessoas é a esquerda, né? Quem faz golpe, quem faz absurdos, quem usa violência é a esquerda sempre, né? Aqui, ó, Marcola e Deolane, entendo o elo entre eles segundo a polícia, tá? Aqui, ó, a Polícia Civil de São Paulo finalizou o relatório complementar do inquérito que indicia a advogada Deolane Bezerra. Ela foi indiciada hoje, inclusive. Segundo o documento enviado à Justiça na última sexta-feira, Deolane ocuparia sexta-feira, né? Deolane ocuparia uma posição de destaque na estrutura, sendo descrita pelos investigadores como um verdadeiro repositório patrimonial ou o caixa da facção. A defesa de ambos negam as acusações de qualquer vínculo direto entre os indiciados. Vínculos com a família Camacho. As investigações da Operação Vernix mostram que a Deolane possui proximidade social relevante com o núcleo da família de Marcola. O relatório apresenta mensagens extraídas das redes sociais onde a influenciadora aparece em convivência reiterada com Francisca Alves da Silva, Pretinha, a companheira do irmão do Marcola. Além disso, fotos mostram Deolane com os filhos de Alejandro, que utilizam publicamente o sobrenome Camacho e que, para a polícia, afasta a hipótese de contatos eventuais, né? Provas materiais, empresas de fachada. Aí tem empresas, eu não sei o que lá. O relatório cita ainda uma incompatibilidade financeira expressiva, onde Deolane teria movimentado cerca de 12 milhões de reais, valor muito superior aos seus rendimentos lícitos apurados, né? A Deolane é uma influência, né? Ela ganha muito dinheiro e coisa e tal, inclusive com coisas do Tigrinho e não sei o que lá, mas
tem que ver se realmente o que ela tem de rendimento lícito. Eu já falei para vocês, eu acho que fazer anúncio para o Tigrinho é lícito, né? Eu não acho que seja ético, mas lícito não é crime, né? Agora, de qualquer forma, parece que isso aqui é muito mais do que ela estava recebendo até do Tigrinho, né? E aqui, ó, Deolane queria fundo em Dubai para internacionalizar os negócios do PCC. Olha a importância dessa designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Aqui, ó, presa acusada de lavar dinheiro para o PCC, pretendia adquirir um fundo de investimentos em Dubai antes de ser capturada, segundo o relatório da Operação Vernix, né? O plano de Deolane era internacionalizar a estrutura empresarial e facilitar o aporte de capital estrangeiro nos negócios da facção. Mais um ponto, olha a importância de trazer os Estados Unidos para desbaratar esse negócio. Eles estavam pensando em internacionalizar a coisa, levar um monte de dinheiro para fora, para ter investimento exterior, né? Aqui, ó, o movimento internacional era a fase final de um plano de reorganização das empresas vinculadas ao PCC, que buscava criar holdings em estrutura cascata para dificultar a localização do dinheiro apontado como fruto do crime organizado. O cronograma de reestruturação previa a compra de uma sociedade anônima administrada por uma empresa que seria constituída por um fundo de investimento sediado em Dubai. A finalidade da ação era a internacionalização da estrutura empresarial do PCC e facilitar aporte de capital estrangeiro aos negócios da facção. Tem gringo querendo botar dinheiro no PCC. Olha que coisa, hein? O que deve ser esse pessoal aí? Ou é russo, ou é o Hamas, ou é o Hezbollah. Esse movimento incluía a criação de holdings para garantir a segurança patrimonial e não sei o que lá, adequação regulatória para a plataforma de apostas 01BetBR. Ainda tinha dinheiro de bet ainda nessa história, né? Enfim, essa é a situação toda aqui. Mais uma vez, reforça a importância do apoio americano na investigação desse troço, né? E com relação a essas mensagens aqui, vamos aguardar para ver se tem realmente a confirmação desses prints, tá? Eu tô achando isso aqui muito estranho. Como eu falei, as datas não batem. A primeira parte dá a entender que é setembro de 2025, a parte final só seria possível em dezembro de 2025. Aqui está só a hora alterada, não está dizendo o dia, então não faz sentido isso, né? Mas enfim, vamos ver. Pode ser que eu não tenha entendido alguma coisa dessa história aqui. Vamos aguardar. Se isso aqui sendo verdade, realmente é uma coisa bastante crítica. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.